todos, meu nome é Giovanni Richter Tardivo, sou aluno do curso de Direito da Faculdade ACE-FGG e hoje, dentro da disciplina de Processo Civil 2, ministrada pelo professor Pedro Onel, iremos estar finalizando o capítulo 5, que iniciou no artigo 951 e irá terminar no 959, os quais, do 957 até o 959, cabe a mim trazer um esclarecimento a todos e tentar desenvolver esse assunto tão importante para o processo civil, que é os conflitos de competência. Quando nós olhamos dentro do Código de Processo Civil, já no início do Código, lá no artigo 66, nós entendemos que existem, os conflitos positivos, os conflitos negativos. E agora, nesse momento, onde nós já estamos aqui, fechando esse capítulo, a partir ali do artigo que me cabe explicar, o qual o Fernando irá ler daqui a pouco, nós iremos fazer o momento final, onde esse conflito foi já julgado e terá que agora ser tomada os devidos procedimentos para ser dado continuidade. Então peço ao Fernando Lennon que faça a leitura do artigo 957. Artigo 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Então perceba o seguinte, foi trazido nesse momento ali, houve um conflito de competência. Podendo ele, como falei, ser positivo, ou seja, os dois juízos se sentiam competentes a julgar aquele processo, ou negativo, nenhum dos dois se sentia competente. Então, o que aconteceu? Esse artigo 957 ele já é o final, já foi decidido, já foi levado esse conflito até o tribunal. Esse tribunal ele decidiu de uma forma monocrática, como descreve em artigos anteriores, ou de forma colegiada, em outros casos, o que deve ser a qual juízo deve caber o processo. E nesse momento que o processo estava dentro de um conflito de competência, estava ali parado, estava ali suspenso, ou havia nem sido iniciados atos, vai ser dado continuidade. Resolvendo então assim o conflito, pode-se dar continuidade ao processo. E o que vai acontecer? Dentro de um conflito positivo, houve atos de ambos os lados, porque ambos se consideravam competentes para julgar aquele processo. Então, houve atos. E esse artigo ele descreve justamente isso. O que vai acontecer? Aquele juízo que for determinado competente vai dar continuidade, aqueles seus atos trazidos vão ser considerados válidos e haverá um andamento do processo com esse juízo. E aquele que for considerado incompetente, vai ser feita uma análise, o próprio artigo também 282 do Código de Processo Civil fala sobre isso, vai ser feita uma análise desses atos processuais e dentro do princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, vai ser analisado o que pode ser aproveitado e o que será anulado desse juiz tido nesse momento como incompetente. Assim, o processo andará e seguirá o seu fluxo normal até que seja atingido a sentença. Então, dando continuidade, vamos partir agora para o artigo 958. Artigo 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á o que dispuser o regimento interno do tribunal. Esse artigo, gente, não há muito que se desenvolver, porque ele é bem autoexplicativo.
A explicação já está bem contida no próprio texto de lei. Houve então um conflito. Esse conflito ocorreu em um órgão fracionado dentro do tribunal, como diz ali um juiz, um desembargador, e daí vai ter que ser remetido e vai ter que ser considerado as normas desse tribunal para ser resolvido esse conflito. Finalizando, partimos então para o artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa. Então, nesse momento, gente, seria o último dos artigos. E aí nós já percebemos o quê? Há um conflito que, no meu entender e no entender da doutrina, não é um conflito de competência, sim um conflito de atribuições, onde nós temos uma autoridade judicial e uma autoridade administrativa que estão ali em conflito. E nesse instante, o Código nos traz o quê? Que será também remetido aos procedimentos do próprio tribunal, dos seus procedimentos internos, das suas regras internas, para que se haja um julgamento e desenvolver realmente esse conflito, que seria esse conflito de atribuições. Assim sendo, gente, encerramos a parte do capítulo 5º, a parte que fala sobre os conflitos de competência, essa parte tão importante